Olá, eu sou Alice e estamos falando de relacionamentos sociais. Quem entra para trabalhar na área social precisa ter a consciência que cada organização da sociedade civil tem uma maneira, um jeito, uma missão, um valor que leva para aqueles atendimentos. Então a gente tem no leque de muitas organizações sociais pensando na área de vulnerabilidade, de extrema vulnerabilidade, especialmente a pessoa em situação de rua. Nós temos organizações que são extremamente cuidadoras, Então, pega o usuário pela mão e cuida, e dá o remédio, leva no médico e faz um acompanhamento nesse sentido do cuidado. E esquece do princípio da autonomia. Esquece de pensar que o usuário ele tem um tempo dentro do serviço, a gente não vai estar ali indefinidamente. A gente vê pelo projeto, por exemplo, Família em Foco. Ficou 5 anos em atividade. Passou 5 anos, a prefeitura extinguiu, através da Secretaria de Assistência Social, extinguiu essa modalidade de atendimento. Não tem continuidade. Então, o ideal é que neste período de trabalho a gente consiga que a pessoa conquiste minimamente a sua autonomia para sair, não do serviço, mas da rede socioassistencial de alta vulnerabilidade. Porque a gente tem dentro da assistência os serviços que são da proteção básica e os serviços da proteção especial. Dentro da proteção especial tem os de média complexidade, que o que diferencia assim, a pessoa que está na média complexidade, mesmo que ela esteja em situação de rua, todos estão em situação de vulnerabilidade, mas mesmo que ela esteja em situação de rua, minimamente durante o dia ela consegue ir para algum lugar, ela consegue fazer alguma atividade de ganho, ela precisa de um lugar para tomar banho, para dormir, para guardar suas coisas, então ela entra num serviço que é mais noturno e de manhã vai embora e não fica lá. No alta vulnerabilidade, a pessoa precisa do atendimento integral, 24 horas. Ela não tem uma atividade durante o dia, você não pode botar ela para fora do serviço, embora isso aconteça, porque a gente não tem uma rede suficiente para o atendimento, mas não deveria ser colocada para fora do serviço para voltar depois às 4, 5, 6 horas da tarde para entrar no serviço. Então, dentro dessa tipificação de serviço, tem as organizações que fazem a parceria, o termo de colaboração e parceria com a secretaria para executar aquele serviço. E tem no seu foco e no seu lema de atendimento um jeito diferente de atender. Então é muito comum o usuário vir transferido de um outro serviço e dizer assim, nossa, lá se fazia desse jeito, lá não podia ficar, lá o quarto é fechado, aqui o quarto não é fechado, lá a gente não fazia essas atividades, Porque também nesse serviço que tem a cultura de cuidar só, normalmente não tem eventos fora, normalmente não traz pessoas de fora para dentro do serviço, porque está ali naquela rotina do dia a dia. Tem outras organizações que até no lema, na missão, diz que é para cuidar de todo mundo, diz que é para melhorar a vida da pessoa, E às vezes não cuida do seu funcionário, não está preocupado com a alimentação, se tem, se não tem, o gerente está lá se descabelando, porque é a organização que faz a compra, e não o gerente, está lá pedindo para entregar as coisas não vêm, está naquele desespero. Outras organizações optam por passar o valor das compras para o gerente, e o gerente ir lá e comprar o que acha que deve ser para aquele serviço, E dar uma autonomia maior para o gerente. Umas dão, outras não dão. Então tem jeitos diferentes de atender, tem missões e valores diferentes, Tem as organizações que nasceram de uma prática religiosa e acabam reproduzindo isso no ambiente do atendimento. A gente tem centros de acolhida, que não são totalmente
financiados pela parceria com a Secretaria de Assistência Social, com a Prefeitura. E aí eles têm um modelo de atendimento assim, que a pessoa tem que levantar às 6 horas da manhã e assistir à missa, senão não toma café. É regra deles lá, e como eles não dependem totalmente da verba do Estado, que é laico, né, eles conseguem seguir o modelo deles e preferem assim. Né? Outros lugares trazem culto para dentro do serviço, trazem a missa para dentro do serviço em alguns momentos, porque nasceram de uma cultura religiosa, e isso acaba interferindo de alguma maneira no desenvolvimento do trabalho, na maneira de olhar aquele usuário. E aí, para ficar claro isso, né, eu quero contar de um atendimento que nós tivemos, porque quando a organização que eu trabalhava assumiu o albergue masculino em Pinheiros, o centro de acolhida, que era albergues, mudou de nome, que isso também é comum acontecer na área, né? Muda-se o nome, mas o princípio é o mesmo. Então, o albergue masculino lá de Pinheiros, ele já estava em atividade há algum tempo, ele era administrado por uma organização social, só que não estava atingindo os objetivos que a supervisão local tinha determinado. E não tinha também, a organização não tinha mais interesse em ficar com aquele serviço. Então tem um período de aviso de quebra de contrato e a organização que eu trabalhava foi convidada a assumir esse serviço, né? Que já estava em andamento. Então foi reduzido um pouco o número dos usuários atendidos, o espaço de atendimento, o prédio precisava de reformas, e isso foi acertado com a organização que eu trabalhava e que estava assumindo. Então, a partir do primeiro dia que a organização que eu trabalhava assumiu esse serviço, eu estava lá. A gente estava na véspera, numa cerimônia que teve de transição, olha, até para os usuários saberem, está saindo essa organização, está entrando essa. Alguns funcionários da organização que estava saindo foram reaproveitados pela organização que estava entrando e outros foram contratados especificamente para essa nova fase. Dentro dessa transição e dos usuários que a gente herdou já para o atendimento, tinha um usuário que se chama Pedro Eugênio e ele parecia um robozinho. Ele tomava remédios fortes, né? A gente quase não tinha histórico, mas diz que ele tinha passado por um surto, ele estava internado numa instituição, ele fugiu, ficou em situação de rua, acabou sendo acolhido por aquele serviço, né? E estava lá dentro. Como a gente assumiu um prédio que precisava de reformas, ficou combinado que os usuários do serviço não permaneceriam dentro do serviço durante o dia para que pudessem ocorrer as obras que iam ser feitas ali dentro. Só o Pedro Eugênio a gente herdou para ficar dentro do serviço às 24 horas, porque ele não tinha condições de sair, de ficar na rua, ele não tinha lugar para ir e não tinha um entendimento maduro para conseguir se virar na rua. A dependência do Pedro Eugênio, né, estabelecida pela organização anterior que gerenciava o serviço, era tão grande que o Pedro tinha que tomar remédios diários e os orientadores agiam da seguinte maneira, os que vieram da outra organização, né, para essa transição. Chegava para o Pedro e falava assim, Pedro, abre a boca. Se ninguém falasse nada, o Pedro ia continuar assim. Tanto que alguns usuários, né, até faziam brincadeiras de mau gosto. Pedro, levanta o braço. E ficava lá e ficava todo mundo rindo e Pedro não entendia nada, não baixava. Era um robô que seguia ordens. Então você tinha que dizer, Pedro, abre a boca. Punha o comprimido lá dentro. Pedro, fecha a boca, engole. Não sabia, ele não sabia quando ele tinha consulta, ele não sabia que remédios que ele tomava, que ele tinha que tomar. Para ele trocar de roupa, né, a orientadora que trabalhava comigo, que veio da outra organização, falava para ele, Pedro, hoje você precisa, quando você for tomar banho, você precisa trocar de roupa, tá? A roupa dele estava cheirando forte, mas se ninguém falasse nada, ele continuava com aquela roupa. Para ele lavar a roupa, tinha que ir lá, e aí até tinha o hábito da organização anterior de lavarem a roupa dele, é um serviço que a gente não faz. Se a gente tem, e aí com o tempo a gente desenvolveu isso, se a gente tinha uma pessoa
adoecida, um idoso que não tinha condições de lavar a própria roupa, a gente combinava com outro usuário do serviço para lavar a roupa, para cuidar daquela pessoa. A gente motivava o cuidado de uns com os outros. Quem tinha alguma fonte de renda até pagava para outro usuário para lavar a roupa dele, né? Isso no decorrer do trabalho. Mas naquele momento o Pedro era um robô total que não sabia nada. E aí não tinha, ele só tinha uma xerox de RG, não tinha documento nenhum, não tinha contato nenhum, a ficha dele estava muito pobre, sem informações. E a gente foi correr atrás. Passou um tempo, o que nós descobrimos do Pedro? Começamos a acompanhar as consultas dele na UBS da região, conversamos com o psicólogo dele, o psiquiatra que acompanhava, ele fazia terapia, para poder tentar entender. E o que nós descobrimos? Que o Pedro já tinha até servido o exército, né, um tempo, tinha uma vida produtiva, e aí por algum motivo que ninguém soube contar exatamente o que desencadeou, o Pedro surtou. E tinha a mãe dele, que cuidava do Pedro em casa, né, nesse mecanismo de manter ele dopado com a medicação e meio robozinho, seguindo ordens. Então ele não dava trabalho, só que você tinha que ficar monitorando o tempo inteiro. E a mãe dele adoeceu, internou ele numa instituição de saúde, ele tinha aposentadoria, a mãe recebia, administrava, mantinha ele na instituição e ia visitá-lo periodicamente. Beleza. Só que a doença da mãe piorou. Ela deixou de visitar o Pedro e a mãe acabou falecendo. Neste meio tempo, ela deixou de visitar o Pedro na instituição, o Pedro se sentiu abandonado e fugiu. E acabou ficando em situação de rua. Não sei quanto tempo, mas chegou até aquele serviço lá em Pinheiros, administrado pela outra organização, e ficou. E aí o irmão dele não sabia onde ele estava, né? Diz que fez uma busca, que não encontrou o Pedro em lugar nenhum. Para resolver as questões de herança da mãe, de documentação, porque eram só os dois e a mãe, o irmão declarou o Pedro como falecido e ficou com a casa que era da mãe. Continuou a vida dele, com a família dele, com a esposa, né? E viajando muito. E o Pedro lá no serviço, sendo cuidado dessa maneira, meio robozinho, sem consciência nenhuma do que fazia, sem perspectiva, sem planejamento, né? Não abria a boca nem para tomar o remédio direito, tinha que mandar, tudo que mandasse ele fazia. E ficou, e seguiu o atendimento, e o Pedro ficou muito tempo dentro desse centro de acolhida lá em Pinheiros, com esse tipo de atendimento, totalmente condicionado. E os funcionários, né? Todo mundo gostava do Pedro, porque o Pedro não dava trabalho nenhum, mal conversava, né? Não falava nada com ninguém, ficava só na dele, então não dava trabalho, estava bom assim. A organização que eu trabalhava tinha nos serviços esse princípio da autonomia. E para a gente era um serviço muito novo, o Centro de Acolhida Masculino. Então nós pudemos colocar dentro do serviço o nosso jeito, o nosso olhar com aquela equipe que estava. Então foi feito um trabalho com a equipe que foi absorvida da organização anterior, visando esse propósito da autonomia, né? E que a gente ia ter que colocar para todos, inclusive para o Pedro, esse princípio da autonomia para ele ter alguma aquisição, para ele conseguir, né, conviver melhor em sociedade. E acompanhando o Pedro nas consultas, entendendo o remédio, entendendo as datas das consultas, entendendo de quanto tempo, qual é o intervalo de consultas, né, a gente foi acompanhando o Pedro, indo na consulta, aí depois avisando para ele que faltavam tantos dias para a próxima consulta. Então, um calendário, né, pedagogicamente explicando, assinalava os dias, hoje é esse dia, está aqui, então esse dia passou, esse dia para chegar o dia da próxima consulta. E o Pedro foi se apropriando dessas informações. Então, nós chegamos num ponto em que o Pedro dizia assim para os orientadores: amanhã eu tenho médico, eu preciso do RG e da carteirinha.
eu tenho que tomar o remédio à noite. É um comprimido branco e um azul. Um vermelho, né? A cor que era, mas acho que era azul mesmo. De manhã eu tenho que tomar um comprimido. Então ele não sabia dizer o nome dos remédios, mas ele já tinha consciência, ele já tinha se apropriado daquela quantidade, do horário, aí melhorou a questão do asseio, aí lavava melhor as roupas, aprendeu a lavar sozinho e lavar bem, né? Foi adquirindo alguma autonomia, já conseguia sair sozinho. No começo a gente levava, acompanhava ele até o posto de saúde, depois ele já sabia ir sozinho, ele dava uma volta na rua ali no Lago da Batata e conseguia voltar para o serviço. Então ele foi evoluindo. Paralelamente a gente conseguiu descobrir o irmão, entrar em contato com o irmão. Aí o irmão não compareceu, aí a gente foi judicialmente, né, comunicar o irmão que ele tinha que cuidar do Pedro, que ele tinha que dar alguma assistência. O irmão veio visitar o Pedro dentro do serviço, a gente deixava os dois conversar, começou a trazer algumas coisas, aí teve o processo jurídico de provar que o Pedro estava vivo e não morto, e aí tinha a questão da parte dele na casa da mãe, que a gente foi conversando com o irmão, foi evoluindo, devagarzinho, mas foi indo. Apareceu um curso, mosaico, trabalho em mosaico, e o Pedro era muito habilidoso manualmente, ele participava das atividades que a gente desencadeava dentro do serviço, né, das dinâmicas, e aí a gente inscreveu ele nesse curso de mosaico, e era acho que 2 estações depois da estação que a gente estava, que era a Hebraica Rebouças. Então eu fui com ele no começo, explicando. Olha, você põe o bilhete, aqui ainda era bilhetinho de papel, né? Você põe o bilhete aqui, aí você fica verde, você passa a catraca, sobe escada, desce escada, pega o trem desse lado, ó, 1, 2 estações você desce, aí você vai sair da estação, você vai atravessar até o local onde estava acontecendo o curso. E levei ele algumas vezes, até ele aprender sozinho. Ele muito inseguro, na véspera ele ficava repetindo. Então eu vou até a estação, aí eu ponho o bilhete, fica verde, eu passo o bilhete, era assim, no passo a passo. Aí eu subo a escada, desço a escada, aí eu pego o trem desse lado, aí eu conto 1 estação, 2 estações, aí eu desço. Então ele foi repetindo isso até ele conseguir sozinho. E a gente, por questão de cuidado mesmo, de não expor, tinha uma comunicação com o pessoal onde estava acontecendo o curso para avisar a gente que ele chegou, que estava tudo bem, para avisar a gente que ele estava saindo, e a gente avisava de volta que ele chegou, que estava tudo bem, até ele conseguir sozinho. Ficou nervoso, deu um desequilíbrio nele psicologicamente, de ter que sair sozinho, mas ele enfrentou, ele fez. E com o tempo a gente conseguiu que o irmão assumisse a guarda dele, saísse do centro de acolhida e fosse para a casa do irmão. Aí na casa do irmão tinha a questão de não se dar tão bem com a esposa do irmão, com a cunhada, que não aceitava, então alugaram uma casa próxima, né? E todos os dias iam lá ver o Pedro e entraram nessa nova rotina. Isso levou 3, 4 anos para acontecer, né? Mas o que eu queria ressaltar contando isso é, dependendo do modelo de atendimento que você tem, da organização social que você trabalha, da equipe que você tem, você vai conseguir maior ou menor aquisição de autonomia para aquele usuário. E a gente precisava estar muito atento, todos nós que trabalhamos na área da assistência deveríamos estar muito atento para essa autonomia. Porque o serviço pode acabar a qualquer momento, né? É um contrato que a gente tem com a prefeitura de 2 anos, que pode estender até 5. A organização pode sair e mudar de organização, e o usuário ele tem que estar num parâmetro que ele consiga lidar com aquelas mudanças, com aqueles jeitos, sem desestruturar o seu atendimento, a sua rotina de saúde, a sua vida, né? A gente tem que estabelecer vínculos com esses usuários, a gente tem que ajudá-lo a direcionar a vida, mas a gente não pode pegar pela mão o tempo inteiro. Eu acredito que o usuário do serviço, ele é igual filho.
Se a gente cria o filho, educa, cuida para ele ganhar o mundo, sair de casa, ter a vida dele de uma maneira mais saudável, né? Ele vai conseguir lidar com as questões de vida que forem aparecendo no decorrer do trajeto dele, da vida dele, e vai ter condições suficientes, bagagem, ferramentas suficientes para se virar dentro da situação. Mas, se a gente cria um filho para ser dependente da gente em tudo, se a gente não ensina ele para o mundo, ele vai ser uma pessoa insegura, que vai ficar sempre ali na barra da saia da mãe, né? Sem conseguir resolver as suas questões e não ser autônomo. E aí acontece alguma coisa com a mãe, uma doença ou até uma morte, a pessoa não sabe se virar. Vai ser dependente de outra pessoa, do marido, da esposa, né? Vira um círculo vicioso. E se o princípio do atendimento é a autonomia, e o princípio do atendimento é a autonomia, a gente tem que se esforçar para que essa pessoa evolua ao máximo a ponto de ter a sua autonomia, o controle sobre o que ela pode controlar na sua vida. Algumas pessoas vão conseguir sair e morar sozinha, outras vão precisar de alguém que cuide, mas minimamente tem que ter noção de tempo, tem que ter noções de autocuidado, né, de como se gerenciar, tem que saber lidar com o dinheiro, nem que seja para pagar um transporte, para receber um troco, para comprar um pão na padaria. É obrigação da gente ensinar isso. E se a gente não faz essa nossa obrigação, nós vamos ter aí um ser humano mal resolvido pro resto da vida que vai reproduzir isso. Usuários da rede socioassistencial, de centros de acolhida, né, eles precisam dessa perspectiva, né, de ter algum ganho de autonomia. Para algumas pessoas, como eu já falei do Montanha, né, para o Montanha, o máximo da autonomia dele, né, é conseguir ficar no serviço 24 horas, conviver com as outras pessoas ali sem sair para a briga, para o embate, é tomar o seu banho todo dia, né? É ir, agora está indo no CAPS, então ter aquela rotina de ir para o atendimento, estar bem, comer de uma maneira mais equilibrada é o máximo. Morar sozinho ele não vai, porque ele depende de alguém que cuide dele, ele não tem condição cerebral, emocional para se virar sozinho, né? Para o Pedro Eugênio, a autonomia dele, para um cara que precisava dizer abre a boca, fecha a boca, engole o comprimido. Ele morar numa casa perto da casa do irmão e conseguir se governar, não se perder, tomar o remédio, ter aquela rotina, mesmo com alguém indo lá todos os dias para fazer alguma coisa, para orientar ele, é um ganho muito grande, né? É um trabalho, é um processo, é um sucesso no atendimento. Para algumas pessoas, como o Valdir, que é outro caso que eu contei, o fato de voltar ao convívio da família, de diminuir a bebida, embora não tenha conseguido parar de beber, é um ganho, é um reflexo do atendimento que ele recebeu. Mas isso depende da organização que você trabalha, do foco dessa organização, né, e da equipe que está trabalhando. Tem gerente que não sabe lidar com os usuários, né? Inclusive, os usuários que passam pelo serviço têm aquela imagem de que o gerente é inacessível, é bravo e tudo porque não sabe o nome de ninguém, não se preocupa com isso. Tem gerente que não sabe lidar com a sua equipe, que não sabe da realidade de vida do seu funcionário, da dificuldade que ele está passando para poder lidar com isso. E aí gera aquele conflito de que o funcionário, se sentindo desassistido, acha que o usuário está em melhores condições que ele, começa a dar atrito, né? Não entender o que está fazendo ali, qual que é o seu papel e o que o usuário, por que o usuário está ali, o que ele precisa, como que a gente vai ajudar. Tem técnicos que entendem muito bem os usuários, mas não sabem trabalhar em equipe com os orientadores, com a cozinheira, com os operacionais, né? Fica ali naquele mundo. E aí esses outros profissionais que estão atendendo o usuário ali no dia a dia, né, não têm informação do porquê o técnico atende o usuário dessa maneira e começa a criar ranço, começa a criar
fantasias em relação ao atendimento, porque fala assim, esse técnico só defende o usuário. Não sabe nada da história do usuário, porque que ele está ali, não consegue ajudar, e chega uma hora que dá atrito, dá choque. A gente é responsável pela harmonia do nosso ambiente de trabalho. E para isso, se a gente trabalha com pessoas, né, e numa equipe de pessoas para atender pessoas, a gente tem que minimamente saber se comunicar, criar um ambiente de equipe, saber apoiar um ao outro. Tem cozinheiro que faz a comida muito bem, mas quando vai servir o usuário, serve de cara fechada. Não dá nem bom dia. E aí o usuário já vai, aquele momento que deveria ser prazeroso, que é o da alimentação, a pessoa já vai de cara virada e se achar um mosquitinho dentro da comida, é o fim do mundo. Por quê? Porque a cozinheira que está atendendo ele está de cara fechada. Mesmo que ela tenha feito muito bem a comida, parece que ela está sempre de mau humor, que ela está sempre pronta para briga. E aí o usuário já se arma em defesa dessa atitude e começa a procurar defeito naquilo, no que ela está fazendo. Mas aí não é pelo que ela está fazendo, é pela forma em que ela está se portando. Então toda atitude dentro do serviço influencia. E ter essa perspectiva de que estou aqui para trabalhar, para ser um orientador socioeducativo que orienta para a sociedade, para convivência em sociedade, e para isso a pessoa tem que adquirir alguns mecanismos de autonomia. Ter esse pensamento por trás do atendimento faz toda a diferença, faz a coisa evoluir, faz você ter uma coleção de histórias de sucesso. É isso. Eu tive, né, vários funcionários na minha jornada, mas eu destaco, por exemplo, um operacional com pouca escolaridade, né, que é o Edmilson, que trabalhava na limpeza, trabalhava muito bem na manutenção, era uma pessoa da minha inteira confiança, tanto que quem tinha a chave da gaveta onde ficava o dinheiro era ele, né, porque ele estava ali o tempo todo. E ele tinha uma facilidade de conversar com os usuários do albergue, ele sabia quem era dependente químico, quem era dependente alcoólico, quem tinha problema com a família, quem era egresso, e às vezes a gente não sabia, e ele conseguia descobrir. E paralelo ao trabalho dele registrado com a gente, ele tinha um trabalho autônomo, que ele vendia guarda-chuva, vendia bala, vendia, né, um cara com um espírito empreendedor muito grande, né, que estava sempre envolvido em algum negócio. E de vez em quando ele pegava um usuário do centro de acolhida e contratava como funcionário e dizia para ele: fulano, lá dentro você é usuário, eu sou funcionário, aqui você é funcionário, você é meu. Não vamos misturar as coisas, né? Não acho que eu vou te defender se você arrumar um atrito lá dentro, trabalhar direitinho, então você vai deixar de beber, tem esse horário. E ele conseguia administrar isso. E todo mundo respeitava. Não é porque ele tinha pouca escolaridade, porque ele era operacional. Não. Ele tinha autoridade para falar e todo mundo respeitava. Aliás, essa equipe do Albergue Esperança, né, ela era muito unida naquela época e todo mundo se ajudava, se respeitava, mas isso foi um trabalho que eu fui fazendo com os técnicos, com os orientadores, com os operacionais, e reuniões e conversas, e eles, quem está lá hoje, que foi meu funcionário, reproduz isso ainda, que todos são orientadores e a importância de compartilhar as informações. Então, claro, o que é de sigilo a gente não fala, mas a gente fala, olha, esse usuário está aqui porque ele teve problema com a mãe dele. O Pedro está aqui porque ele teve um surto psiquiátrico, ele ficou internado, a mãe dele acompanhava e a mãe dele morreu. E aí ele acabou em situação de rua. Então todo mundo sabia minimamente, olha, esse é o irmão do Pedro que está vindo aqui, apresenta, ele tem autorização para visita, ele tem autorização para levar o Pedro para passear e a gente está fazendo o processo jurídico para ele ter a guarda e cuidar do Pedro. A equipe sabia disso. Não é para ser segredo, porque aí ninguém ajuda. Aí o cara chega lá no portão, o irmão não sabe que ele tem autorização para visita, aí ele é barrado lá, aí ele fala, não vou voltar mais, aí deixa o Pedro sozinho, compromete o atendimento. Como outros que a gente teve que dizer assim, olha, essa pessoa tem um comprometimento mental, então tem que olhar, ela não pode sair, a gente tem que ajudar,
né? O montanha, olha, o montanha tem uma dificuldade de lidar com as pessoas, ele fica agressivo com facilidade, então não vamos provocar, né? E aí você vai trabalhando com todos os lados, com os usuários. Olha, nós estamos atendendo hoje um senhor idoso que está com bolsa, que não consegue se virar sozinho, mas não tem outro lugar para ele ir. Nós não temos ainda um serviço adequado para essa pessoa. Por enquanto ela vai ter que ficar aqui, a gente depende da ajuda. E eu vi pessoas, né, como o João Sobrinho, que falava primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, lavando roupa para os idosos, cuidando dos idosos, porque ele percebeu que ele tinha importância, que ele tinha relevância, que ele podia contribuir, que não era mais primeiro eu em tudo. Ele podia dar alguma coisa para os outros. Mas isso é um trabalho de longo prazo, né? E isso é qual que é a sua missão, qual que é o seu valor, o que te norteia na vida, né? É o bem dos outros, é a evolução, é a inserção na sociedade, da melhor maneira que for possível, com o máximo de ferramentas que ela puder adquirir, então vamos trabalhar para isso. Então reflita, qual que é a missão, quais são os valores da sua organização, da organização que você trabalha, a equipe que trabalha com você é de fato uma equipe, como que a gente pode melhorar isso, né? E como que eu, dentro do serviço, posso contribuir para a autonomia do usuário e para o verdadeiro trabalho em equipe, para melhorar essa convivência. Então é isso, reflita. Se você gostou do conteúdo, não esquece de curtir, de compartilhar, de se inscrever nos canais para receber as notificações, né? E fica aí esta reflexão. Por hoje é isso, eu sou Alice, estou falando de relacionamentos sociais. Até a próxima!